Glória a Deus. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos os meus irmãos que estão presentes aqui no culto Vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer também ao Senhor pelos irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão. Que maravilha, que bom poder chegar até os meus irmãos que não podem estar presentes no culto, né? Alguns irmãos enfermos não podem vir. Graças a Deus também a transmissão dos nossos cultos tem alcançado pessoas de outros lugares bem distantes, mas que têm acompanhado os nossos cultos. E louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 57. Salmo de número 57, versículo de número 1. Louvado seja Deus. Salmo 57, versículo de número 1. Aleluia. Salmo 57, versículo de número 1. A palavra de Deus nos diz assim: Hoje eu estou usando a versão NVI. A palavra de Deus diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Em outras traduções, até que passe as calamidades. Eu vou repetir, achei muito bonito esse versículo. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Querido Deus, nós te agradecemos. Nós te louvamos, meu Senhor, por agora podermos compartilhar o pão da vida, que é a tua palavra. Nos abençoa, nos dá o entendimento da tua palavra, meu Senhor, nesta noite. Nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero nesta oportunidade trazer uma mensagem para a Igreja do Senhor com o tema Deus, o nosso abrigo seguro. Deus, o nosso abrigo seguro. O Salmo 57, irmãos, foi um salmo escrito por Davi. E o pano de fundo é bem interessante. Para você entender o Salmo 57, é interessante você ler 1 Samuel, capítulo 24, por exemplo. Porque o Salmo 57, ele foi escrito no momento em que Davi fugia da perseguição do rei de Israel, Saul. Saul estava perseguindo Davi para o matar. Por inveja, por muitos outros tipos de sentimentos, ele queria tirar a vida de Davi. Davi se tornou uma ameaça a Saul. Devido aos grandes feitos que Davi operara por milagres de Deus, e o nome de Davi estava sendo soprado aos quatro ventos em Israel, e aquilo despertou uma grande inveja em Saul, a ponto de Saul desejar matar. E estava numa perseguição muito forte para tirar a vida de Davi. E em um ponto dessa perseguição, nós lemos isso em 1 Samuel capítulo 24, Davi estava escondido dentro de uma caverna com seus homens, chamada a caverna de Adulão. Davi estava escondido lá no fundo da caverna. E a Bíblia diz que deram notícias ao rei Saul de mais ou menos aonde Davi estava com seus homens. Então Saul saiu na captura de Davi. Não sabendo que Davi estava naquela determinada caverna, mas passando ali por aqueles lugares desertos, a Bíblia diz que Saul parou para fazer as suas necessidades.
e entrou naquela caverna, junto com alguns dos seus homens. E então, sendo uma caverna também boa para o repouso, Saul ficou ali e repousou ali naquela caverna. Não sabia ele que mais no fundo da caverna estava Davi e os seus homens. Olha a situação. Saul com seus homens na entrada da caverna, repousando ali naquela sombra, e lá no fundo da caverna, por ser provavelmente muito escura, Saul não conseguiu ver que Davi estava lá também escondido com seus homens. E Davi, que quem está no fundo da caverna vê tudo o que está acontecendo na entrada, né? Vendo tudo aquilo e provavelmente com muito medo, atemorizado, porque ele sabia que se Saul o capturasse, era morte na certa, pois o exército de Saul era maior, seus homens extremamente valentes também, apesar de Davi estar com um bom exército de homens também guerreiros, mas o exército de Saul era maior e melhor preparado na questão de armas. Então, se Saul soubesse que Davi estava no fundo daquela caverna, a morte era certa. Então, o que aconteceu? No momento em que Saul descansou e dormiu, nós lemos isso em 1 Samuel capítulo 24, os homens de Davi disseram: agora nós sabemos que é verdade, que Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Então vá lá, mate o rei Saul. Davi, um homem que nos ensina muito a respeito da reverência, do respeito, do entendimento dos planos de Deus, ele manda os seus homens se calar. E ele diz: de maneira nenhuma, eu levantarei a minha mão para matar, para tocar naquele que o Senhor ungiu. No caso, Saul foi ungido rei em Israel. Abrindo aqui um parêntese, infelizmente alguns colegas líderes pegam esse versículo para se defender de alguns problemas na igreja, dizendo que quem tocar no ungido do Senhor será amaldiçoado. E realmente essa passagem ela não nos dá espaço para esse tipo de interpretação. Davi, quando ele fala de um ungido do Senhor, ele fala literalmente daquele que foi ungido para ser rei, no caso Saul. Mas infelizmente muitos colegas líderes, tanto pastores como líderes de pequenos grupos, às vezes quando está enfrentando um problema com determinadas pessoas, olha, tu vai ver, se tu tocar no ungido do Senhor, né? O único espaço que eu acredito que nós podemos encontrar para esse tipo de interpretação é que, independente de que seja o pastor da igreja, seja o adolescente da igreja, seja o ancião da igreja, nós não devemos fazer mal definitivamente a ninguém na igreja, não é? A ninguém. Mas não precisamente essa palavra aplicada somente ao líder, que é o ungido do Senhor. Não somente isso. Mas, na verdade, nós não devemos fazer mal a nenhum dos nossos irmãos. Fechando aqui o parêntese e prosseguindo. Mas o que acontece? No momento em que Saul estava descansando, Davi veio com uma espada e ele conseguiu cortar uma beirinha, vamos assim falar como um bom cearense, uma ponta da túnica, da veste de Saul, sem Saul nem ter percebido. Davi chegou bem caladinho, cortou a ponta da túnica, voltou para o fundo da caverna e nem Saul e nem os seus homens viram isso. Ao amanhecer, Saul saiu da caverna. Quando ele já estava distante, Davi saiu da caverna e gritou: Rei Saul! Quando Saul se virou com seus homens, essa voz é de Davi. E Davi começou a falar: por que que o Senhor tem dado ouvido a bocas mentirosas? Por que que o Senhor tem dado ouvido a pessoas que dizem que eu quero procurar o mal do Senhor? Eu não quero. Definitivamente eu não quero. E eu vou provar para o Senhor que eu não quero o seu mal. Hoje Deus entregou a vida do Senhor nas minhas mãos. A prova. Aí quando Davi levantou o pedaço de tecido, olha, é o pedaço da tua túnica que eu cortei. Eu estava no fundo da caverna vendo tudo que o Senhor estava fazendo. Mas eu cortei o pedaço da tua veste somente para te dizer, ó rei Saul, que eu não quero teu mal. Eu tive a oportunidade de te matar, mas não fiz, porque longe de mim tocar naquele que Deus ungiu para ser rei em Israel. Quando Saul olhou para a sua veste que conferiu, meu Deus. A Bíblia nos diz que Saul começou a chorar.
E naquele momento Saul reconheceu. Nesse capítulo, Saul chega a confessar: realmente agora eu sei que o Senhor te escolheu para ser rei em Israel. Mas eu só te peço uma coisa, Davi. Por favor, quando você subir ao trono de Israel, não acabe com a minha descendência, com a minha família. E nós sabemos muito bem que Davi honrou esse compromisso. Uma das provas mais belas é quando Davi acolhe Mefibosete no seu reino, né? Mas eu contei essa história, irmãos, para dar contexto ao versículo 1 do Salmo 57. Davi estava escondido numa caverna. Os seus inimigos estavam na entrada da caverna para o matar, mesmo sabendo que ele não estava ali, mas estavam caçando ele para matar. Nós sabemos que, humanamente falando, Davi poderia até se defender, mas provavelmente, possivelmente, ele não conseguiria escapar. Então, meus irmãos, é desse momento tão difícil na jornada de Davi que nasce esse salmo, mas eu quero me deter apenas no versículo 1. No momento de extrema tribulação, no momento de extrema angústia, qual é a primeira atitude de Davi? Nós lemos o início do Salmo 57, o versículo 1, ele clamando por misericórdia. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. Davi, meus amados irmãos, ele poderia clamar pela misericórdia do rei Saul. Ele poderia ter se identificado, ter aparecido: olha, rei Saul, eu estou desarmado, tem misericórdia de mim. Mas Davi, ele vai pedir misericórdia ao Rei dos Reis. Ele vai clamar pela misericórdia de Deus. Ele vai pedir socorro ao Senhor. Nós lemos, meus irmãos, no Salmo 46 e no versículo de número 1 do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro ou auxílio sempre presente na adversidade. Então Davi, ele clama pela misericórdia de Deus. Ele clama pelo socorro e pelo auxílio do Senhor. Queridos, aqui tem um grande e profundo ensinamento para as nossas vidas. Eu quero que você se atenha para isso, porque é de suma importância. Meus amados, os irmãos sabem muito bem que a ênfase que o Espírito Santo trouxe para o meu ministério, para o meu chamado, para a minha maneira de pastorear e de pregar a palavra, é chamando a igreja para a vida piedosa, é chamando a igreja para a oração, para a adoração, para o jejum, para a consagração, para a intimidade com Deus. Meus irmãos, e eu digo para vocês, sem medo e sem nenhuma vergonha, eu não me canso de pregar sobre isso. Porque nós vivemos dias muito conturbados, em que nós nos arriscamos diuturnamente a procurar ajuda em outras fontes, e somente quando nós estamos cansados, ou quando nós estamos até mesmo envergonhados, é que nós vamos buscar ajuda em Deus. Muitas vezes nós tentamos de todas as formas. E deixa eu dizer uma coisa para você. É provável que algumas dessas fontes que você bateu ou baterá na porta, seja de fato uma porta que Deus vai abrir. Mas eu acredito, irmãos, que é melhor eu bater nessas portas depois de eu ter conversado com Deus, clamado ao Senhor e Ele me dirigir à porta que eu devo bater, do que eu ficar batendo, e se Deus não me direcionou para aquela porta, para aquela fonte ou para aquela pessoa, pode ser que eu crie uma chateação com aquela pessoa. Eu estava passando um momento difícil, ela não me ajudou. Eu estava passando uma dificuldade, pedi ajuda. Aí a gente vai querer cantar o sabor de mel, né? Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. E aí a gente vai cometer heresias, que esse louvor é pura heresia. Então, queridos, o melhor de tudo é nós clamarmos pela misericórdia de Deus, como fez Davi. Misericórdia, ó Deus, tem misericórdia de mim.
é pedir o socorro a Deus. Pois quando nós pedimos o socorro a Deus, irmãos, nós encontramos a direção. O salmista no Salmo 21, ele disse: elevo os meus olhos para os montes de Sião, uma cadeia de montanha. Quantos deuses não eram adorados naquela cadeia de montanhas? Talvez em cada montanha tinha vários altares a deuses estranhos. Mas o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. Ele pergunta: de onde me virá o socorro? São tantas montanhas, são tantos deuses estranhos, são tantos deuses pagãos que não atendem nem ouvem a oração de ninguém. São deuses que gostam, na verdade, é de barganha. Mas aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Qual é esse Senhor? Que fez os céus e a terra. Ele diz: tem uma cadeia de montanhas. Eu elevo os meus olhos para todas elas. Olhando para todas elas, eu enxergo que o meu socorro só pode vir de um lugar: do Monte Sião, aonde está o templo, aonde está a arca, aonde repousa a glória de Deus. É de lá que virá o meu socorro, do Deus que fez os céus e a terra. Então, se Deus é o nosso socorro, se Deus é o nosso auxílio na hora da adversidade, na hora da tribulação, na hora da angústia, é a Ele que nós devemos clamar e buscar e pedir misericórdia. E esse Deus, irmãos, que nós clamamos, eu creio piamente que Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos mostrar o caminho, Ele vai nos revelar a quem nós devemos pedir ou buscar ajuda. Deus tem tudo preparado, você crê? Amém? Deus tem tudo preparado. Hoje eu ouvi uma mensagem: o nosso problema é que nós temos dificuldade para esperar, mas Deus já tem tudo preparado. Meus irmãos, quando Saulo de Tarso pegou as cartas em Jerusalém e saiu a Damasco para perseguir e prender cristãos, perto de Damasco, aquela luz brilhou, ele teve aquela queda, ficou cego e foi levado para Damasco, para a casa de um homem lá. E olha o que foi que Deus fez. Enquanto Saulo estava cego, orando, a Bíblia diz que ele estava orando, e aquela voz ressoando nos seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Enquanto ele passou 3 dias sem enxergar, sem nada comer, sem se alimentar, orando, ouvindo aquela voz retumbante se replicando nos seus ouvidos, Deus já estava trabalhando do outro lado. Deus já estava usando um homem chamado Ananias. A Bíblia fala que Ananias era um homem piedoso, era um homem de Deus. Deus já estava tocando em Ananias e dizendo: Ananias, vá lá na rua chamada direita, vá lá naquele lugar onde Saulo, porque ele está orando. E eu já me revelei para ele, dizendo que vai entrar um homem na casa, vai orar por ele e vai cair as escamas dos seus olhos. Ou seja, enquanto Saulo estava orando, Deus estava trabalhando, já usando outra pessoa que seria um instrumento de bênção para a vida dele. Querida igreja, querido irmão, enquanto você está clamando pela bênção de Deus, enquanto você está clamando pela misericórdia do Senhor, saiba, a mão do Senhor está trabalhando, o povo de Deus está lá atento, com os ouvidos atentos, e Deus está movendo, criando situações que serão um instrumento de bênçãos para vocês. Então, assim como Davi, no momento de extrema angústia, ele clamou pela misericórdia, eu e vocês devemos fazer o mesmo. Mas em segundo lugar, Davi continua e diz assim: pois em ti a minha alma se refugia. Pois em ti a minha alma se refugia. Davi estava refugiado aonde, quando ele escreveu isso? Numa caverna. Ele estava no interior da caverna, Saul e os seus homens não conseguiam ver. Davi poderia muito bem ter escrito: eu estou no fundo da caverna e os meus inimigos não estão me vendo, louvado seja o nome do Senhor. Mas não, ele diz: Senhor, eu sei, eu estou no fundo de uma caverna, mas a minha alma, de tão amedrontada que ela está, ela só encontra refúgio em ti. Ela só encontra refúgio em ti.
Davi estava numa caverna, cercado dos seus homens armados, mas ele entende que a sua alma, e é interessante quando ele fala, a minha alma está refugiada no Senhor. O seu interior, as suas dores, as suas angústias, os seus medos, ele pegou aquele pacote e ele entregou nas mãos de quem? De Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não me falha a memória, foi o grande líder americano, pastor batista, Martin Luther King. Ele disse, todas as coisas que eu tentei segurar com as minhas mãos, eu as perdi. Mas todas as coisas que eu coloquei nas mãos de Deus, eu as tenho até hoje. Coisa boa é quando nós nos refugiamos em Deus, quando nós corremos para os braços do Pai. Como diz o salmista no Salmo de número 91, vamos conferir? Salmo de número 91. Salmo de número 91. O que é que nos diz? O versículo, deixa eu ver aqui. Pronto, é o versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem eu confio. Isso aqui fala, meus irmãos, de nós entregarmos os nossos cuidados ao Senhor. A minha alma se refugia em Deus. Queridos, a maneira como eu prego, pode parecer que a única coisa que nós precisamos fazer é somente entregar nas mãos de Deus e armar a rede e se balançar, né? Mas eu não estou querendo dizer isso. Pelo primeiro ponto que eu preguei, eu acredito que os irmãos já pegaram a linha que eu estou puxando, é você se refugiar em Deus e estar atento o que Deus te fala e te mostra. Os irmãos estão entendendo? Davi estava guardado no fundo daquela caverna, mas ele diz, mas a minha alma está refugiada no Senhor. Foi por isso que ele se encheu de coragem e de autoridade, porque se a alma de Davi, oh meu Deus, se a alma de Davi não estivesse refugiada em Deus, ele teria matado Saul. Porque quando o homem não tem a sua alma refugiada em Deus, ele fica escutando vozes que não é para escutar. Qual era o conselho dos amigos de Saul, de Davi? Deus entregou na tua mão. Ó. Olha o que foi que Deus fez. Eu não tenho dúvida, essa porta foi aberta por Deus. Deus entregou na tua mão. Macho, é só tu cravar a espada no peito dele. Olha a proposta, irmão. Se aparece na minha frente o cara que quer me matar, ele não está me vendo. O caba se deita para dormir a 10 metros de onde eu estou armado com a espada bem afiadinha, os homens dele tudo dormindo. Eu cheguei aqui de lado com ele, eu peguei na roupa dele, ele não se acordou. Era só eu cravar a espada e cada um dos homens que estava com Davi cravar uma espada respectivamente nos demais soldados de Saul. Resolvia bem facinho, sim ou não? E Davi ainda poderia sair cantando o hino. O Senhor me livrou dos meus inimigos, aleluia! Mas a alma de Davi estava refugiada em quem? Quando nós temos a nossa alma refugiada em Deus, a voz do Espírito Santo é muito mais alta e mais forte no nosso ouvido e no nosso coração. Quando a voz de Deus, quando a nossa alma está refugiada em Deus, qual foi a voz que ecoou em Davi? Longe de mim, tocar naquele que Deus escolheu para reinar. E ele ainda mandou os homens se calarem. Se Davi não tem a sua alma refugiada em Deus, ele teria feito uma besteira. Vou aqui ser bem humanista, bem carnal na minha fala. Se Davi não tivesse a sua alma refugiada em Deus, provavelmente ele teria colocado o plano de Deus a perder na vida dele. E aqui é uma inferência minha, uma forçação de barra mesmo. Talvez, irmãos, eu e vocês, como homens falhos que somos, às vezes temos, abre aspas,
estragado tantos planos de Deus para nós, porque a nossa alma não está refugiada nele. Fecha aspas. Porque nós estamos ouvindo outras vozes. Nós estamos ouvindo um tipo de voz que não é a voz de Deus. Mas quando a nossa alma está refugiada em Deus, quando a nossa alma está refugiada em Deus, é diferente. Nós ouvimos a voz do Senhor, e mesmo que os nossos inimigos estejam a nos atacar com toda ferocidade, a nos perseguir com toda ferocidade, mas a minha alma está guardada em Deus, está refugiada em Deus, então o Senhor diz: calma, aguarde, deixa que eu cuido. Então, querido irmão, querida irmã, refugia a tua alma no Senhor. Tem sido difícil, não tem? Para mim também tem. Hoje, como nós estávamos no nosso dia de jejum, eu vim passar a manhã todinha aqui na igreja. Eu disse: irmã Taniele, fica com Jesus em casa que eu vou ficar com ele lá na igreja. Cada um no seu, vamos fazer diferente hoje. E foi assim uma manhã maravilhosa, irmãos, mas pense como é difícil você se concentrar. E aqui eu quero também abrir um outro parênteses. Eu entendo muito bem os meus irmãos. Eu tenho essa bênção de poder me ficar recluso a uma sala, poder orar, poder ler a Bíblia, poder ler um livro, poder escutar uma pregação. E os meus irmãos que estão no trabalho, na fogueira, no dia a dia, eu entendo muito bem vocês. Por isso que eu me acho na responsabilidade de, por eu ter essa bênção, de poder ficar recluso, tanto eu como a minha esposa, apresentar o nome de vocês. Senhor, dá força a Marice. Senhor, dá força ao Marcelo. Senhor, dá força ao Wilker. Senhor, fortalece os teus filhos. Eu estou aqui, posso ficar de joelho, posso orar à vontade. Os teus filhos estão lá na batalha, estão lá na peleja e tentando oferecer um jejum a ti. É por isso, meus filhos, que é importante a nossa alma estar refugiada em Deus. Porque quando a nossa alma está refugiada em Deus, nós ouvimos audivelmente a voz do Senhor e conseguimos obedecer a sua voz. Mas em terceiro lugar, Davi diz: eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Davi ficou no fundo daquela caverna, mas quando Saul saiu da caverna com seus homens, Davi também saiu. Então poderia muito bem Davi, se ele não fosse um homem com sua alma refugiada em Deus, ele pensar: olha aí, ó, se eu não fico dentro dessa caverna, foi a caverna que me guardou, foi a caverna que me protegeu. Eu fiquei no fundo da caverna, a escuridão da caverna não deixou Saul me enxergar. Eu vou botar o nome dessa caverna, ela não vai ser caverna que guarda o servo de Deus. Vou botar uma placa na entrada dela, caverna que guarda o servo de Deus. Mas não, Davi, ele entende de outra forma. Ele entende: a minha vida foi guardada, é guardada pelo poder de Deus, até que passe o perigo. Até que passe o perigo. Meus irmãos, é interessante que esse texto, a gente pode muito bem fazer uma aplicação, e eu acredito que eu não forçarei o texto, sobre a nossa caminhada cristã. Nós, pré-tribulacionistas, que acreditamos no arrebatamento secreto, nós estamos nessa caminhada, nessa labuta. E nós podemos crer que nós estamos guardados e refugiados no Senhor até que passe os perigos, ou seja, até que passe essa vida, até que o Senhor venha nos buscar, ou através do recolhimento, Ele nos levando para o seio de Abraão, ou através do arrebatamento secreto da igreja. O Senhor nos guarda. Eu me refugiarei no Senhor, eu vou buscar a ajuda de Deus até que passem as calamidades. Querido irmão, minha linda irmã, Davi está dizendo que ele teve sim o abrigo daquela caverna, o refúgio daquela caverna, mas ele acreditou que na verdade quem estava guardando ele e protegendo ele todo o tempo era o Senhor.
era o Senhor. Lembre-se, por favor, comigo de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Da prisão do apóstolo Pedro. Herodes mata Tiago a fio de espada, e vendo que aquilo agradara aos judeus, ele prende também Pedro, uma das principais lideranças da igreja, e para o matar. Mas a Bíblia diz em Atos, capítulo 12, versículo 5, que havia perseverante, constante oração da igreja pela vida de Pedro. Então a Bíblia diz que Pedro estava preso por um grupo de aproximadamente 16 soldados, que se alternavam em turnos de 4. A Bíblia diz que Pedro estava acorrentado, e a igreja estava fazendo o quê? Orando. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 12, o que foi que o Senhor fez? Enviou o seu anjo, soltou Pedro daquelas correntes, e ali foi criado o portão automático, né? O Senhor abriu as cadeias automaticamente. O Senhor conduziu Pedro até a rua, e de lá, quando o anjo viu que Pedro já estava totalmente livre, se separou de Pedro, e Pedro foi exatamente para o lugar onde estava acontecendo a oração. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Pedro estava preso, irmãos, com a sentença de morte lavrada. O martelo do juiz Herodes já estava batido. É morte, e não tem como revogar essa sentença. É só esperar chegar o momento para fazer a festa com a cabeça do apóstolo Pedro. Mas essa igreja da qual Pedro fazia parte, e Pedro, que era um homem de oração e que tinha recebido uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo de como na verdade seria a sua morte. Esse homem está dormindo, irmãos. Como é que você sabe que no outro dia você vai ser morto? Você está acorrentado a soldados e você consegue dormir. Eu tenho dificuldade para dormir até com os problemas que eu tenho, irmão. Com fatura de cartão de crédito, com problema de igreja. Eu passo noite sem dormir. Semana passada passei 2 noites em claro, sem dormir, parecia um zumbi dentro de casa de madrugada, vendo o dia amanhecer, vendo o dia clarear. Por causa de problemas. Esse homem, amanhã é o dia da sua morte, Pedro. Ele está acorrentado a saudades. Esse homem está fazendo o quê? Descansando. Descansando em quem? No Senhor. Porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é aquele que nos guarda. Irmão, se esconda no Senhor. Essa igreja de Atos 12 estava escondida no Senhor. E o que foi que aconteceu? Deus guardou a vida de Pedro. Deus guardou a vida de Pedro. Essa causa que tanto tem te atormentado, homem de Deus, mulher de Deus. Essa causa que tem muitas vezes tirado o teu sossego, a tua paz. É um fardo muito pesado para você levar. É um fardo muito pesado para eu levar. É um fardo muito pesado para cada um de nós. Vamos nos abrigar no Senhor. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor até que passe as calamidades. Ou seja, enquanto nós estivermos nessa provação, nessa peleja, nós estamos confiando totalmente no poder de Deus. O que foi que aconteceu com Davi? O próprio inimigo dele, no caso o rei Saul, reconheceu que Davi era um homem justo, que Davi não procurava o seu mal, e ele reconheceu: agora eu sei que realmente o Senhor tem te escolhido, tem te separado para ser rei em Israel. Meu irmão, minha querida irmã, tenha calma, tenha paciência, Deus cuida de tudo. Não sei se estou conseguindo ser bem claro na entrega desta mensagem, mas saiba, Deus, Ele cuida de cada detalhe. Quando nós estamos extremamente preocupados, muitas vezes nós temos dificuldade de ir até o Senhor. Nós temos dificuldade de enxergar o agir de Deus, mas saiba de uma coisa: Deus não
desampara os seus. Ele cuida de cada um dos seus servos e cuida muito bem. Então, meus irmãos, resumindo e finalizando a nossa mensagem desta noite, eu digo para vocês: clamemos pela misericórdia, pela bondade, pelo socorro do Senhor. Que a nossa alma esteja refugiada em Deus, que nós entreguemos os nossos cuidados, as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, que nós entreguemos nas mãos de Deus. E que o nosso refúgio, que o nosso abrigo seja de fato debaixo das asas do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Fiquemos de pé no nome do Senhor. Aleluia.